Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva. Como é bom estar na sua companhia. Estive um tempinho de férias, estive ausente, num tempo de descanso e quero desde já agradecer aos irmãos que ficaram no meu lugar, que apresentaram os programas do Manhã Viva e que estiveram na sua companhia todas as manhãs. E hoje o tema do nosso programa vai ser a carta encíclica Fratelli Tutti do Santo Padre Francisco sobre a fraternidade e a amizade social. E para isso eu tenho aqui o Padre Dinis, que está connosco. Seja muito bem-vindo. Obrigado Sandra, obrigado a todos que estão em casa e que nos vão acompanhar durante este tempo e agradecer por isso. E nesse sentido convidava todos aí em casa a escutarmos esta oração cristã ecuménica que, dada em Assis pelo Papa Francisco junto ao túmulo de São Francisco, e nesse momento foi rezada esta oração e convido a cada um e a cada uma a rezarmos. Vou convidar a Sandra a rezar comigo. Deus nosso, Trindade de amor, a partir da poderosa comunhão da vossa intimidade divina, infundi no meio de nós o rio do amor fraterno. Dai-nos o amor que transparecia nos gestos de Jesus, na sua família de Nazaré e na primeira comunidade cristã. Concedei-nos a nós cristãos que vivamos o Evangelho e reconheçamos Cristo em cada ser humano, para o vermos crucificado nas angústias dos abandonados e dos esquecidos deste mundo e ressuscitado em cada irmão que se levanta. Vinde, Espírito Santo, mostrai-nos a vossa beleza, refletida em todos os povos da terra, para descobrirmos que todos são importantes, que todos são necessários, que são rostos diferentes da mesma humanidade amada por Deus. Amém. Padre, obrigada por esta belíssima oração. Convido-o a sentar-se na nossa salinha de estar e antes de iniciarmos a entrevista, convido a assistir à nossa rúbrica com a Carla Ramalho. Vamos ver o que é que ela tem para nós hoje. Mais uma vez, obrigada por estar presente no programa. Hoje vamos fazer um candeeiro de pé. Vamos utilizar corda, vamos utilizar muito cartão, um fresquinho, x-ato, tesoura, fita crepe e LEDs. Como é que eu cheguei a este ponto? Eu vou exemplificar. Vocês podem, aqui está um bocadinho grosso, o pé é grosso, mas vocês podem fazer em casa mais fininho. Tubinhos, encaixam um no outro, porque podem fazer mais pequenino. Depois prendem com a fita crepe, aqui a união. Prendem a união com a fita crepe, como vêem, fica aqui, não é? Pronto. Depois, a base, esta base, para ficar assim certinha, como vocês estão a ver, ela vai levar, este cartão é do mais fininho, como é do mais fininho, é 3 tirinhas, ok? Ok? Pronto. Fazendo isto, vamos fazer um buraquinho no quadradinho. Só um, é só para ele encaixar. Cola quente e colar. Como vêem, já fica a primeira base feita, ok? A parte de cima é uma base de cartão
novamente o cartão, uma basezinha aqui, colada, cola e a base está feita. Em cartão, aqui já será um cartão grosso, mais grossinho. Vocês vão fazer este desenho, ok? Por dentro, mais ou menos 2 centímetros para dentro, vocês fazem em toda a volta o mesmo desenho. Então, eu já fiz aqui, já uni 3, como veem como está a ficar. Eu vou unir as pecinhas e fita crepe. E está feito o abajur do candeeiro. E já está. Então, o que é que vamos pôr aqui? É a base aqui em cima, ok? Então vamos fazer uma base. E vamos pôr a base, colar a base. Bem. Está a base feita. Temos de ter algum cuidado. Pronto. Então é assim. É claro que isto não vai ficar desta forma, não é? Então, o que é que vamos fazer? Vamos fazer isto. Vamos pôr rapidamente esta tirinha aqui. Muito obrigada, Carla Ramalho, um trabalho sempre fantástico. Já nos disse quais são os materiais, já nos disse as dicas e com certeza aí em casa está ansioso por saber como é que vai ficar o resultado final deste belíssimo candeeiro. Pois é, um candeeiro que ela vai fazer para nós. Então, para isso, tem que ficar connosco durante o nosso programa a falar sobre esta belíssima encíclica Fratelli Tutti, escrita pelo nosso querido Papa Francisco. Vamos conhecer um pouquinho mais com o Padre Dinis, que está aqui hoje. Seja mais uma vez bem-vindo. Padre Dinis, antes de começarmos a desenvolver esta temática, nós sempre perguntamos ao nosso convidado quem é o Padre Dinis, para que as pessoas conheçam lá em casa. Ok, então o Padre Dinis é padre da Diocese de Coimbra. Tenho 38 anos, neste momento onde estou a servir uma parte do meu tempo, visto que tenho, para além das responsabilidades da colaboração que presto em 4 comunidades ali na periferia da cidade, Almalaguês, Safares, Antanhola e Sernás, tenho a responsabilidade da área juvenil, tanto a nível diocesano, como também a nível nacional. Digamos que estas são as bases em que me ocupam mais tempo e, nesse sentido, este é o Padre Dinis. Sim, e é uma ocupação com uma responsabilidade muito grande. É a responsabilidade do compromisso e da missão da Igreja que me é confiada e certamente acredito que é uma missão bonita, é uma missão de trabalhar com a juventude, é sempre este sentido de percebermos que há muito para fazer, mas há muito para viver concretamente e a juventude vive-se na realidade e no mundo. Vamos então falar aqui da Fratelli Tutti. No que é que se destaca a Fratelli Tutti? Primeiro, é preciso nós termos a noção de que, se é uma encíclica, é uma comunicação. É o Papa Francisco que nos quer comunicar. E comunica não somente para a Igreja, comunica para toda a humanidade. E é muito bom realçar todo este comportamento e toda a atitude que o Papa escreve. Claro que estamos a falar Fratelli Tutti, a tradução está em latim, significa todos irmãos,
E é interessante como o Papa dá destaque a toda esta realidade, somos todos irmãos. Foi uma carta que foi escrita no dia 3, ou foi apresentada, mais concretamente, no túmulo de São Francisco de Assis, no dia 3 de outubro de 2020. E nesse contexto é importante a ligação desta carta com São Francisco de Assis. E vamos lembrar também a carta encíclica Laudato Si, que teve um bocadinho como este santo, como o sentido e a projeção de todo este caminho. E é uma carta que fala muito concretamente, sobre a fraternidade e a amizade social. É quase que o sumo tema desta carta está muito no sentido da fraternidade e da amizade social. Padre, esta carta vem num tempo propício, todos irmãos, num tempo em que nós estamos a viver uma pandemia em que o contacto físico, desde abraços, a questão da presença, ela nos tem sido retirada nesse sentido, e o Padre lança em 2020, neste dia, esta encíclica. É algo propositado? Eu creio que sim. É certo que uma carta como esta não é escrita num momento, não é? O Papa não escreve em cima claro. naquele momento e ele apenas já assinou, não é? Sim. É claro que já havia uma construção para esta carta, já havia um objetivo comum. Certo que, na sua maioria, esta carta deve ter sido escrita durante o contexto de pandemia, onde levou um tipo de reflexão diferente, mas havia um objetivo comum. E penso que, primeiro, destacar que, de facto, é uma chamada de atenção. Não é? Nós todos precisamos perceber quem somos. Primeiro é preciso percebermos a nossa humanidade, é preciso percebermos a humanidade onde existimos, onde construímos a nossa vida, e por isso é um desafio, e esta encíclica tem uma perspectiva, é uma encíclica muito social, onde nos leva, nós como pessoas, a percebermos primeiro de tudo que devemos refletir acerca daquilo que a humanidade anda a construir, daquilo que da maneira, quase que de fazer uma interpretação de todos os sinais, de percebermos a nossa história, como é que anda a humanidade, e percebermos que, numa linguagem muito cristã, Sim. o Papa tratar-nos todos e ajudar-nos a perceber que somos todos irmãos. É claro que falta o gesto, falta aquele gesto para nós, muito latinos, não é? Sim. Precisamos do abraço, do beijo, do toque, mas é certo que não o temos, mas não podemos perder esta consciência que somos irmãos. Exatamente. Seja com a mesma fé, mesmo também não tendo a mesma fé cristã. E esta encíclica teve esta projeção de abrir numa perspectiva para crentes e de outras crenças, de outras religiões e até mesmo propriamente não crentes. É uma encíclica feita para todos. Isso mesmo. Porque todos somos irmãos. Porque somos todos irmãos. É Padre Diniz, falava-nos da questão do São Francisco de Assis, da questão da Laudato Si. Qual a semelhança entre a Laudato Si e a Fratelli Tutti? A primeira é porque temos aqui São Francisco de Assis. Não é? Esta é a grande semelhança. O Papa, é certo que o nome do Papa Francisco vem muito enquadrado deste santo, Sim. não é? E é interessante nós olharmos para esta figura de Francisco de Assis e percebermos que, à maneira de São Francisco, é, como diz a própria carta, não é? O Papa faz referência que é, de facto, um santo do amor fraterno, da simplicidade e da alegria. E este santo, de facto, ajuda-nos a perceber. E nada melhor do que percebermos que, se não existir amor, se não existir a simplicidade e a alegria, o Evangelho de Jesus Cristo não se mostra e, por sua vez, também, se nós somos todos irmãos, ou se este é o grande desafio desta carta, é percebermos, primeiro de tudo, o que é que nos leva, o que é que corre na nossa vida, que amor é este que nos liga uns aos outros. E, de facto, o testemunho de São Francisco ajuda-nos muito nesse sentido e, por sua vez, a ligação com a Laudato Si é este cuidar da casa comum, cuidar da criação, sermos corresponsáveis da criação, sermos colaboradores desta criação, e nada melhor do que
claro que temos que cuidar, e o cuidar da criação é muito importante, mas é preciso que a humanidade esteja consciente de onde vive e sermos co-criadores de onde habitamos, concretamente. Qual a importância que esta encíclica pode ter numa sociedade cada vez mais globalizada? Primeiro, esta encíclica deve-nos ajudar a perceber que o fenómeno da globalização é algo que nós já vivemos. Faz sentido. É uma encíclica escrita para os tempos de hoje. Não é pura e simplesmente para o passado, mas olharmos para este fenómeno da globalização, que é importante nós termos em conta. E isso, porquê? Primeiro porque hoje estamos todos muito próximos uns dos outros. Hoje à base de um clique, nós estamos próximos, não é? Hoje filmamos no momento, hoje temos internet, não é? E com facilidade eu faço um vídeo e envio para alguém, ou em direto eu faço um vídeo e eu, do outro lado do mundo, a pessoa está a ver e estamos todos conectados. Agora, eu acredito que é importante nós percebermos que este desafio nos torna mais próximos, mas também é importante nós percebermos que o grande desafio está na perspectiva da escuta. E onde é que nós temos que nos escutar e para onde é que nós nos devemos escutar. E este fenómeno da globalização é muito importante porque nos leva a estar muito presentes uns com os outros, mas que dimensão é que eu tenho dado, que sentido é que tenho dado à escuta do outro. É certo que o mundo virtual é mais fascinante, estamos próximos, mas também é preciso nós percebermos de que forma é que eu escuto o outro. Quase que me atreveria a dizer a capacidade de estarmos, nesta capacidade de sermos escuta ativa, para escutarmos o mundo que está à nossa volta, a criação que nos envolve. Porque aí eu sou capaz de escutar com muito mais facilidade. E diante de um mundo também que nós vivemos um consumismo extremo, vivemos distraídos com imensas coisas, mas também, claro, cientes da realidade, de uma destruição massiva de tantas coisas e tantos fenómenos que acontecem, que eu acho que nós devemos estar atentos e percebermos que há coisas fantásticas que a globalização nos coloca, da proximidade, mas muitas vezes também nos faz distrair de outras. Uma dessas distrações, se calhar, é mantermos-nos na superficialidade das relações, impedindo-nos dessa escuta. Que eu acho que isso aí, a questão do virtual, às vezes não nos deixa aprofundar. E isso, Sandra, é de facto muitas vezes não termos esta capacidade de nos saber escutar. A escuta ativa é isto mesmo, é eu saber dar tempo, calar-me, pura e simplesmente, fazer silêncio para te escutar. A mesma coisa que tantas vezes nas nossas realidades, numa família, no trabalho, com os amigos, às vezes faz-me lembrar quando nós tínhamos a oportunidade de estar à mesa assim com mais pessoas, que agora neste contexto não podemos estar tanto, por uma medida de proteção. Exato. E bem, às vezes eu recordo-me estar à mesa e ninguém se escutava, falávamos um para o outro. E às vezes o silêncio, quando menos pessoas, nós agora até estamos à mesa, até nos ouvimos melhor. E penso que esta atitude de estarmos atentos também nos ajuda a perceber-me e a perceber-te e a percebermos-nos que estamos no meio deste contexto e precisamos de facto de nos escutar e perceber que há tanta coisa à nossa volta. De que forma é que esta encíclica ajuda a incluir o outro e ajuda também a derrubar muros, a derrubar barreiras e a construir pontos? Eu acho que é importante nós olharmos para o capítulo 3 desta carta, desta encíclica, e percebermos que tem o tema Pensar e Gerar um mundo aberto. E os muros são construídos, de facto, e são construídos é porque eu me quero criar uma defesa, ou para atacar ou para defender. Sim. Não é? E as algumas sociedades funcionam assim. Há sociedades em que já destruíram muros, há outras que pura e simplesmente os abriram. E neste capítulo 3, se o lermos, percebemos que o Papa convida a irmos mais além, a ultrapassarmos as fronteiras que dividem, a perceber que é importante olharmos para o outro. É importante esta atitude de compaixão que permita a conversão do coração.
eu acho que é importantíssimo nós termos esta noção, não é? Quanto mais estes muros constroem-se, mas nós devemos gerar isto mesmo, não é? Nós temos de ser portadores de esperança, porque quanto nós, à medida que sou capaz de olhar para o outro e perceber, isso ajuda a converter o meu coração, a ter uma atitude de compaixão para alterar o mundo do outro. E é certo que há mundos, não é? Há realidades em que pura e simplesmente estão fechadas em si próprios, não é? E esta chamada de atenção do Papa nesta encíclica é muito importante. É preciso abrirmos horizontes, é preciso compreendermos o horizonte do outro para que eu me compreenda, para criar um mundo mais sólido, mais consistente. No fundo, desculpa a expressão, é deixarmos também de olhar muito para o nosso umbigo, Para o nosso umbigo, sim. não é? E olhar para o outro, descentrarmos de nós mesmos e também nos colocarmos no lugar da outra pessoa. Sim, e isso acredito que nas nossas relações do dia-a-dia, quantas vezes isto acontece, nós falarmos desta ou aquela pessoa e até se olharmos para nós, quantas vezes eu não sou capaz de olhar para o outro com sentido, com humanidade. Com olhar de misericórdia. Isso mesmo. Este olhar de misericórdia que é muito importante. E o Papa tantas vezes faz referência nesta encíclica. Este olhar misericordioso, um amor que, para ser fraterno, Sim. é preciso que eu acolha o amor, não é? Exato. É preciso que eu viva concretamente o amor e transmita para o outro. E se nós não o fazermos, para mim não preciso de muros, não preciso de andar sempre com uma porta fechada, na suspeita, na dúvida, na interrogar-me. Sinto-me livre interiormente. O Papa Francisco tem referido que nós precisamos de ser uma igreja samaritana. Ele faz uma profunda reflexão sobre a parábola do bom samaritano na sua encíclica. Que sugestões é que nos dá para nós não irmos contra esta tendência crescente do descarte? De facto, se olharmos para esta parábola, não é? E não é por acaso que o Papa a escolhe, porque estão ali um conjunto de momentos ali fantásticos para nós percebermos. Esta parábola é muito interpeladora. Primeiro porque temos este que cuida, que o leva nas suas mãos, não é? Que o carrega nos seus braços, que lhe dá a guarida, que pura e simplesmente o facto de dizer cuidem, o cuidar é ter este gesto. E, por sua vez, um estrangeiro, aquele que não fazia parte do contexto, este tal samaritano, pura e simplesmente, que não fazia parte do contexto religioso, aquele homem que não era o fariseu, não era o levita, pura e simplesmente, e que a sua humanidade se fez dobrar diante daquele que mais sofria. E quase que esta tendência que muitas vezes nos leva a descartar de alguma coisa, não é? É pura e simplesmente a incapacidade de nós não estarmos atentos uns aos outros, que é tão importante e que é tão necessária, que é isso que me leva depois a saber cuidar. E olhamos muitas vezes para tantas economias que existem por aí, para tantas manifestações, pura e simplesmente, que não olham, que não estão a olhar, ou que não estão tão atentas a perceber que é importante olhar para o outro, olhar para aquele que está mais frágil e que necessita de ajuda. Pois esta capacidade, primeiro este olhar atento e esta capacidade de nós percebemos que é ter este espírito de interajuda, não é? Que é dar o pouco que eu tenho, e se calhar é o muito, que é a humanidade. Quando eu sou verdadeiramente humano, se calhar eu estou a dar muito daquilo que eu sou porque estou a cuidar do outro. E por sua vez não olhar para o outro com indiferença, porque tu és estrangeiro, porque tu não fazes parte da minha raça, não fazes parte da minha cultura, não fazes parte da minha religião, então eu não te recebo porque tu não és. E quantos são os fenómenos que nós hoje vivemos, não é? Sim. São tantas as situações que nós vemos na nossa comunicação social, de tanta imigração, tanta gente que sai de alguns países para vir para outros e que, pura e simplesmente, são recebidos de braços abertos e que se dão condições sanitárias, que se dão condições de trabalho para poderem, nestes contextos, poderem assumir. E o Papa reforça sempre muito este cuidado que o Papa Francisco tem mostrado com estes fenómenos de imigração que nós temos visto.
E que tem sido um exemplo muito grande. Chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Vamos para um brevíssimo intervalo e já voltamos. Estamos na segunda parte do nosso programa Manhã Viva. Hoje o nosso tema é sobre a encíclica do Papa Francisco, Fratelli Tutti. Para isso tenho aqui o Padre Diniz, da Diocese de Coimbra, que nos tem estado aqui a explicar um bocadinho sobre esta encíclica. Padre, vou pedir-lhe que leia para nós a palavra do bom samaritano e que faça uma pequena reflexão sobre ela. Muito bem, então vou ler esta parábola para nos contextualizarmos. Lucas 10, capítulo 10, do versículo 30 ao 36. E só para nós nos ajudar, Jesus, ao responder àqueles que perguntavam a quem era o meu próximo, Jesus conta esta parábola. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, que depois de o despojarem e encherem de pancadas, o abandonaram, deixando-o meio morto. Por coincidência, descia por aquele caminho um sacerdote que, ao vê-lo, passou ao largo. Do mesmo modo, também um levita passou por aquele lugar e, ao vê-lo, passou adiante. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e, vendo, encheu-se de compaixão. Aproximou-se, ligou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho, colocou-o sobre a sua própria montada, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. No dia seguinte, tirando 2 denários, deu-os ao estalajadeiro, dizendo: trata bem dele, e o que gastares a mais, pagar-te-o-ei quando voltar. E depois Jesus faz esta pergunta: qual destes 3 te parece ter sido o próximo daquele homem que caiu nas mãos dos salteadores? De facto, é um grande desafio. Podia-nos então fazer uma reflexão? De facto, esta última pergunta, todos nós nos leva a pensar qual será que eu sou o sacerdote, será que sou o levita ou será que sou este samaritano? É certo que todos nós olhamos para o gesto do samaritano e nos leva a querer ser ou ter o gesto do samaritano. E o gesto do samaritano foi um gesto de quem não esteve a olhar para a raça, não esteve a olhar para a cor, não esteve a olhar para a religião daquele que estava ali no chão, pura e simplesmente, que era tido como um salteador, isto é, de alguém que pura e simplesmente ensanguentado, certamente do momento em que estava a ter vivido, e há alguém que agarra nele, não é? E o samaritano é este gesto da humanidade, é um gesto daquele que pura e simplesmente olha para o outro com um olhar humano. Não faz como o sacerdote, não faz como o levita, como se tantas vezes nós fazemos. Sim. Estamos aqui com os nossos contextos, com as nossas teorias, com o nosso modo de fazer, com o nosso modo de fazer e o nosso modo de estar, que ele olhou para o modo de ser. E por isso simplesmente é interessante olharmos para o gesto do samaritano, que não é um gesto, não cai numa tentação calculista, por isso simplesmente agarra nele, não pergunta quem ele é, não pergunta como é que, certamente deve ter perguntado como é que ele se estava a sentir, mas é de quem se entrega, não é? Daquele que se abaixa diante daquele que está a sofrer. E é esse sentido que faz com que ele o coloque na sua própria montada, vai até uma estalagem mais próxima, cuida dele e paga o que tem. E o que, se for necessário alguma coisa, eu deixarei mais numa próxima vinda. Isto é uma atitude de despojamento. Sim. E olhando um bocadinho para esta encíclica, que pura e simplesmente nos trata a todos que somos irmãos e nos projeta a sermos irmãos, porque este sentido de fraternidade não é algo que todos os dias nós vamos construindo. Mas ser-se irmão é ser-se capaz de olhar, de compreender o outro nos seus sofrimentos e perceber que através do outro eu também me ajuda
a olhar para aquilo que são as minhas fragilidades e essas fragilidades que muitas vezes nos ocupam, tantas vezes, Sim. não é? E que nós não queremos ver, não queremos... É como se tivéssemos uma ferida, não é? E que ela demora muito tempo a ser cuidada, mas ela deixa cicatriz, não é? Sim. E a cicatriz, quando olhamos para ela, isto faz-nos olhar para aquele acontecimento, para aquela circunstância. E aqui este samaritano não olha para as suas feridas. É alguém que, através daquilo que certamente tenha adquirido, agarrou naquele homem e pura e simplesmente foi cuidar dele. Viu ali uma pessoa, toda a pessoa é digna de cuidado, de ser valorizada e cuidou. E mais nada, não é? E às vezes é tão fácil nós dizermos isto, não é? É tão fácil. Mas na prática... Mas depois na prática é uma coisa que... Eu falo por mim, atenção, Sim, quantas sim. vezes isto acontece na minha vida, no dia-a-dia, e que quando olho para um... Não é basta só olhar para um sem-abrigo, mas basta só olharmos para tantos acontecimentos, para tantas pessoas, podia ter tido este gesto, podia ter tido esta atitude, esta palavra. E não tive, mas porquê? E quantas vezes isto acontece? Será porque nós não nos olhamos como irmãos? Se calhar, se nos olhássemos a todos como irmãos, talvez nós tivéssemos mais esse tipo de atitudes. Certamente que eu digo que sim, não é? E por isso esta encíclica nos ajudar a compreender um pouco isto. Às vezes precisamos todos nos olhar como irmãos. E a pergunta que eu faço, não é? E que faço a quem nos está a ver, é que que sentido é que tem este ser irmão? Não é? Ou ser irmã? E quanto isso é exigente para nós. Sim. Quanto isso é exigente. Desinstala-nos. E nós não queremos viver desinstalados. Queremos não é? ficar acomodados. No nosso lado acomodado da vida, fantástico, não toquem, espero bem que não me aborreçam, que é melhor. Exatamente. Quantas vezes? Esta encíclica e esta parábola do bom samaritano são desinstaladoras, fazem-nos fazer uma revisão de vida e fazem-nos colocar algumas questões. Uma delas é: quem é o nosso próximo? Quem é o nosso próximo? De facto, o próximo é aquele que está ao nosso lado, é aquele que faz parte do meu mundo, a sociedade em geral. Não é só nós olharmos como cristãos que aqui estamos e dizer, ok, o meu próximo é aquele que faz parte da minha religião católica, apostólica, romana. Quer dizer, aqueles que são ortodoxos, aqueles que são muçulmanos, aqueles que são hindus, aqueles de outras religiões, esses já não são. Ou aqueles que não acreditam, então esses nem é pior. É errado esse pensamento. Jesus Cristo, olhamos para o exemplo de Jesus Cristo, não é? Basta só olharmos para ele. Ele não foi calculista, pura e simplesmente. Ele, quando teve que dizer, disse. Ele foi à casa de Zaqueu. E foi a casinha por cima do Zaqueu, não é? Foi. Logo aquele que era o publicano, aquele que nem gostava dele porque ele cobrava, não é? Exato. O cobrador. E pura e simplesmente esse aí, não, esse não. E Jesus entra dentro da nossa vida. O meu próximo é aquele quem nós deixamos que ele entre na nossa vida, na minha casa, e que ele também me dê a oportunidade para entrar na sua casa. Não para a vasculhar, Exato. não para chegar e tomá-lo, tomar posse dele, mas sim na liberdade de filhos de Deus, não é? E na saber usar a liberdade é esta oportunidade da compreensão, da atenção. E aí, certamente, nós descobrimos imensas coisas e, por sua vez, o outro, o meu próximo, aquele que é o próximo, também me ajuda a construir como pessoa. Jesus, quando entra na nossa vida, ele entra sem julgamentos e nós somos convidados também a entrar na vida do outro, na vida do meu próximo, sem esse julgamento. Entrar, simplesmente, e deixar que o outro entre. E é interessante que nós, muitas vezes, quando utilizamos este julgar, não é? Porque, e é uma coisa, é algo que muitas vezes nós, é uma interpretação, este julgar, o julgar significa aquilo que liga, não é? Sim. Aquilo que nós estamos a ligar. E muitas vezes interpretamos ao contrário. Achamos que o julgar é, deixa-me cá tentar apanhar esta ou aquela circunstância, esta, aquela pessoa, aquele pormenor da pessoa, não é? E deixa cá ver o que é que eu posso usurpar da pessoa, das atitudes,
E às vezes os nossos comportamentos acabam por ser tão evasivos, não é? E invade tantas vezes as pessoas, cria tantas vezes tantos transtornos na vida e é preciso darmos qualidade àquele que é o nosso próximo. É importante nós estarmos próximos, estar próximo mas naquilo que é a relação, cultivarmos a relação, e aí acredito que nós ganhamos imenso. É verdade. O que é que, olhando para a parábola do bom samaritano, eu estava aqui também a pensar, e com uma pergunta que está aqui, ele tinha um percurso, ele tinha uma meta. Ao ver aquele homem, ele teve que desviar-se do seu percurso, desviar-se da meta. O que é que faz uma pessoa largar os seus objetivos, o seu caminho, para ajudar a outro? Primeiro de tudo é importante, se calhar é porque houve ali, porque se identificou. Sim. Aquele que estava caído é um como eu, não é? É uma pessoa que necessitava de ajuda. Precisava de proteção, não é? Sem a conhecer. E não há aqui este julgar. A pessoa não, este samaritano não esteve ali não fez o interrogatório primeiro à pessoa, pelo menos o que está escrito na parábola, não há aqui nada escrito, porque não é isso que importa. O que importa há tantas coisas no nosso caminho que necessitam muitas vezes de desvios. E há desvios, não para... Claro que nós olhamos, quando olhamos para a palavra desvio, estamos a olhar para a atitude do mal. Não é isso. Este desvio foi para o bem, foi para alguém que necessitava. E às vezes há tanta coisa no nosso caminho que nos aparece de surpresa, que nós temos, por muito, no início de um dia, quando nós organizamos pautadamente a nossa vida, quantas vezes chegamos ao final do dia, não fiz nada aquilo que tinha para fazer, porque aconteceu isto, porque aconteceu aquilo. E neste homem foi aquilo. Aconteceu alguma coisa, viu, tocou, agarrou, levou. E isto é a transformação. E eu creio verdadeiramente que mesmo para esta encíclica veio no tempo certo e acaba por estar no tempo certo, num caminho em que nós somos desafiados a tantas vezes a olharmos para as nossas dificuldades. Olhar para as dificuldades que muitas vezes existem na sociedade, existem na igreja, e quantas vezes isto acontece, e que nós precisamos muitas vezes transformar o nosso coração, precisamos de mudar, e quando nós temos um fundo dentro de nós próprios, de amor, preenchidos de amor, capacitados para isso, nós não calculamos, nós vamos e fazemos. E este é um grande desafio para diante das dificuldades, nós não cruzarmos os braços. Quantas vezes nós ou cruzamos os braços ou colocamos as mãos nos bolsos? São quantas vezes? É verdade. Às vezes precisamos das nossas mãos para colocar no momento certo, nós levantarmos aquilo que está caído. Porque um dia eu posso necessitar. Nós. Exatamente. Padre Diniz, para fazer um bom diálogo, nós precisamos de escutar. Sem escuta, o bom diálogo e o diálogo eficaz, ele não acontece. A palavra diálogo é uma das que surge mais vezes na encíclica e refere que é algo urgente. Por que é que o diálogo é tão importante? O diálogo une, o diálogo transforma-nos. E o Papa, com esta encíclica, ajuda-nos a compreender que através do diálogo nós chegamos e buscamos horizontes fantásticos, no meio de tanto, mas diante das sociedades, das várias sociedades que existem no mundo, e são tantas que acontece, que nos ajuda um pouco também a criar este fenómeno, que o Papa faz referência, a este sentido também que as sociedades sejam mais, cultivem um pouco este valor da solidariedade. O número 114, gostava de destacar que o próprio Papa diz isto, quero destacar a solidariedade como virtude moral e comportamento social, fruto da conversão pessoal, e exige empenho por parte de uma multiplicidade de sujeitos que detêm responsabilidades de caráter educativo e formativo. Isto, vamos cá descortinar a coisa. É muito importante, quando nós temos um fundo, quando temos a virtude moral e de comportamento social, é porque nós vivemos num mundo e não vivemos sozinhos, não é? Nós não estamos sozinhos. E isso, se
todos os dias eu for capaz de cultivar isso, se eu for capaz de converter o meu coração, isso vai exigindo imenso da minha vida e isto vai se multiplicando. Isto depois é um bocadinho o efeito bola de neve, que se assim podemos dizer, e do meu gesto vai ajudar que o outro multiplique esse gesto. E esta atitude exige muito. E isso cabe à formação e à nossa formação e à formação que nós vamos buscando, a educação. Não é? Basta só olharmos para um seio como a família, concretamente, e a partir daí, no nosso berço, já nós vamos passando isto de pais para filhos, dos filhos depois para os filhos, e enfim, isto depois vai ganhando muita robustez nesta perspectiva, porque o diálogo, se nós não nos relacionamos, isto não se constrói, o mundo não se constrói. E certamente também a solidariedade, este lado solidário, também não acontece. Está tudo interligado. Tudo. O diálogo leva-nos a uma escuta ativa e que essa escuta ativa nos leva a um outro diálogo que nos leva também à solidariedade, porque não podemos só ficar no diálogo, temos que pôr as mãos na massa. E não é por acaso que o Papa vai buscar estes termos, fraternidade, a solidariedade. Exato. E o sentido da igualdade, destes três termos muito conhecidos, podíamos traduzir para um conceito mais nosso, Sim. da caridade, o lado fraterno, é verdade, e este sentido de sermos irmãos, mas são linguagens que depois acabam por ser muito interligadas para a compreensão de todos. Exato. O nosso programa está mesmo a chegar ao fim, mas vamos ver como é que ficou o nosso candeeiro com a Carla Ramalho. Vamos ver. Já está terminado. Agora, como é que se faz da corda? Eu já expliquei. É um bocadinho de cola quente ou cola contacto. Vocês podem utilizar as duas e podem ir enrolando. Como eu estou a enrolar este tubinho, vocês vão enrolando a corda, sempre como está aqui neste que eu tenho já feito. E aqui, neste trabalho, vocês também podem utilizar os tubinhos de jornal que eu já ensinei a fazer. Também fica muito bem. Fica com o efeito ondulado também, mas também é viável e ainda mais reciclagem fazem, não é? Dos jornais que aí têm em casa. Já está terminado. Os acabamentos podem ser ao gosto de cada um dos espectadores. Eu aqui fiz com a fitinha, mas pode-se pôr a fitinha em cima, pode-se pôr em baixo, ou vocês podem simplesmente pintar. Aqui no frasquinho, eu pus o frasquinho a servir de lâmpada, como vocês veem. Isto tem uma rolinha, ele sai, para vocês trocarem depois se quiserem os LEDs. Os kits de LED há em qualquer loja de bricolagem, de decoração de interior, qualquer kit, já vem com pilhas, é completo. Há uns que até têm o sítio da pilha de relógio, que ainda são mais fininhos. Este é os normais, isto é €1 não é uma coisa do outro mundo. A caixinha que eu fiz para fazer o candeeiro já está com luz. Penso que agora serão vocês a fazer e a puxar pela cabeça e pela vossa criatividade. Podem pôr a fitinha, aquela fitinha de verde, branco e vermelho aqui à volta, pôr um laço, pôr pompons, o que vocês quiserem, como vocês quiserem decorar. Em vez de o frasquinho, podem pôr um Pai Natal aqui dentro, com um LED lá dentro, a iluminar o Pai Natal. Vocês têm milhentas ideias que podem fazer com este trabalho. Obrigada mais uma vez pela presença no programa. Telespectadores, a minha página é Amazing Design Carla Ramalho, 91628 6663.
Obrigada, Carla Ramalho, pela tua participação, por sempre nos trazeres algo tão bonito ao nosso programa, ideias tão boas. Estamos mesmo na reta final do nosso programa. Padre Diniz, uma mensagem final para quem nos acompanha lá em casa. A mensagem final, eu gostava de olhar para esta encíclica, visto que estamos a olhar para ela e a refletir, e claro que há muita coisa para refletir acerca desta encíclica, já agora convidar a que possamos ler esta encíclica. Pode ser assim um bocadinho extensa, mas não há problema. Podemos dedicar um bocadinho do nosso tempo, nem que seja número a número, vamos meditando, não há obrigatoriedade para a ler toda, de via para vio, mas é importante nós percebermos que eu gostava de deixar esta mensagem no sentido, para nós que somos cristãos e para a sociedade em geral, percebemos que nós somos chamados a sermos construtores de diálogo e amizade social, pegando um pouco neste desafio da própria encíclica. E de facto é importante que na nossa humanidade, na nossa vertente de olharmos uns para com os outros, e há tantos desafios que nós podemos pegar, sermos construtores de diálogo. E quando nós vamos aceitando esse sentido do diálogo, leva-nos também à capacidade de criarmos esta amizade e olharmos para a sociedade e sermos mais construtores de um amor que seja um amor recíproco, não seja um amor egoísta, fechado no meu mundo, e isso se é recíproco, leva à relação, e sermos construtores de um gesto que seja um gesto que marque presença, que vá desafiando o mundo, que não olharmos somente para os nossos bens, não olharmos só para as nossas coisas, mas percebemos que há tanta coisa à nossa volta que nós temos que desafiar e por sua vez, certamente, sermos também construtores no meio disto, sermos construtores de uma saber gerir a nossa casa que é comum, este mundo, o nosso mundo, que tantas vezes nós o destruímos com tantas coisas, como dizíamos no início do nosso programa, neste fenómeno do consumismo, de tantas coisas que nos destroem, mas sabermos respeitar a nossa mãe natureza, que nos dá tanto e que muitas vezes nós estamos alheios a ela, ou não estamos tão atentos. Cuidarmos do nosso planeta, olharmos para as nossas realidades e, enfim, como o Papa tantas vezes fez referência a isto, e acho que este é um dos grandes desafios para possamos ler a Fratelli Tutti. Padre Diniz, muito obrigada pela sua presença no nosso programa, sempre boa. Seja sempre bem-vindo. E que nós possamos cuidar uns dos outros, cuidar do nosso mundo, porque ao cuidarmos também do mundo, estamos a cuidar uns dos outros. Porque nós todos somos irmãos. Convido mesmo a ler esta encíclica, perca um bocadinho do seu tempo. Acredito que não é um tempo perdido, mas é um tempo muito bem gasto e muito ganho. Até ao próximo programa, se Deus quiser, continue com a nossa programação.